Boa noite a todos. Vamos dar início então à resolução do nosso exercício sobre as ações do vento naquele galpão, tá bom? Então, os objetivos aqui do nosso exercício basicamente são para pôr em prática todos os elementos teóricos, né, conceituais que a gente viu sobre as ações do vento. Lembrando que lá na nossa aula a gente pouco tratou, né, na nossa videoaula a gente pouco tratou dos aspectos de cálculo da pressão do vento em si, tá? Nós ficamos apenas com aspectos superficiais. Então, o primeiro objetivo que eu tenho a pontuar aqui, ó, é aprofundar alguns aspectos conceituais sobre as ações do vento em estruturas, certo? O segundo objetivo, apresentar como são determinadas a velocidade característica e a pressão de obstrução do vento. E aí, essa primeira parte do nosso vídeo, né, a primeira parte do nosso vídeo, ela vai parar aqui nesse ponto, tá bom? Então, nós vamos cumprir esse segundo objetivo e, obviamente, parte do primeiro nesse nosso primeiro vídeo. Aí nós vamos ter também apresentar como é que a NBR 6123 dispõe sobre os coeficientes de pressão externa para galpões com duas águas, né, na cobertura, sendo eles que possuem, sendo os casos que possuem apenas planta em forma retangular. Vamos também apresentar algumas hipóteses para a determinação do coeficiente de pressão interna, em função das aberturas que existem nas faces externas da edificação, tanto nas paredes como na cobertura. E por último, apresentar para vocês como é que são determinadas as ações na treliça de cobertura e nos pilares, assumindo apenas as ações que estão contidas no plano dos pórticos do nosso galpão. Então, o nosso galpão, ele possui um comprimento frontal, né, uma largura frontal aí de 18 metros, uma altura de 6,8 metros até a cumieira. Os pilares, né? Os pilares têm um comprimento total de 6 metros, então há uma diferença aqui de 80 centímetros da cumieira até os pilares, e aí, consequentemente, nós podemos calcular aqui quem é a inclinação da nossa água. Obviamente que vocês têm que lembrar que a inclinação, né? A inclinação da água, ela é determinada em função do tipo de telha que você pretende colocar ali, além de outros aspectos arquitetônicos também. Em relação ao comprimento do nosso galpão, nós temos que nos atentar para o seguinte: a distância de um pórtico para outro ela é constante e igual a 4 metros, tá? 4 metros, e nós possuímos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. Então, a distância de um pórtico para outro é de 4 metros e nós possuímos 8 intervalos. Então, o comprimento total que eu tenho para o nosso galpão é de 32 metros, eu chamei de L2. Aqui na resolução do nosso exercício, eu chamei de L1 a maior dimensão em planta, que portanto tem um pequeno erro aqui, né? L1 seria aqui, deixa eu corrigir, L1 seria a menor dimensão em planta. Então, deixa eu colocar aqui, ó, menor dimensão em planta, que é os meus 18 metros. Menor dimensão em planta e não a maior. E aqui também está trocado, né? Então, aqui é a maior. Então, após essa pequena correção, L1 é o meu a menor dimensão em planta, e L2 é a maior dimensão em planta. Temos aqui os outros dados, né? Então, meu L1 vale 18 metros e o L2 vale 32 metros. Para que a gente chegue
no cálculo da pressão de obstrução do vento, para que a gente faça os cálculos das ações nos pórticos, né, que compõem aí o nosso galpão, tá? Para que eu chegue aqui nas pressões efetivas, tanto na cobertura como nos pilares, eu preciso determinar quem é a velocidade característica da minha edificação. E para determinar a velocidade característica, nós precisamos da velocidade básica do vento e dos fatores de correção. Então vamos lá. O primeiro fator de correção que nós vamos considerar leva em consideração o tipo de terreno que nós temos ao redor do nosso galpão. Se o galpão está inserido em uma região com terreno plano, o meu fator topográfico, tá? O meu fator topográfico vale 1, que foi o que eu considerei aqui no nosso exemplo. Se, por exemplo, o nosso galpão estivesse situado em uma região de vale, conforme vocês podem consultar lá na NBR 6123, tá? Conforme vocês podem consultar na NBR 6123, o meu fator topográfico seria igual a 0,9. Se ele estivesse situado em um morro ou em um talude, né, duas situações distintas, nós teríamos também outros valores de S2 conforme as equações que vocês podem ver, conforme a situação que vocês podem ver na NBR 6123, tá bom? Continuando aqui, gente, vamos para o fator estatístico, que é o nosso fator S3, tá? O S3 agora, ó. Então, nós já temos aqui o S2, aliás, S1, perdão, e vamos para a determinação do fator S3, que é o fator estatístico. Esse fator estatístico é definido em função do tipo de uso da edificação. Se a edificação tem um papel fundamental para salvar vidas, né, para estabelecer ali a ordem em uma situação de catástrofe acionada por causa do vento, por exemplo, né? Então, aquela edificação teria um fator estatístico mais elevado, que é o que acontece, por exemplo, no grupo 1. São as edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva. Então, meu S3 valeria 1,1. E na outra extremidade, nós temos aqui o grupo 5, edificações temporárias, estruturas do grupo 1 a 3 durante a fase de construção. Então, o meu S3 valeria 0,83. No caso aqui do nosso galpão, ele, conforme está indicado do enunciado, ele tem o propósito aí de servir para um depósito de material de construção na periferia da cidade de Pau dos Ferros. Então, nós nos enquadraríamos no grupo 3, em que nós temos edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação. E aí, como exemplo, a norma traz aqui depósitos, silos, construções rurais, etc. Então, meu S3, né, pelo grupo 3, vai valer aqui 0,95. Vamos agora para o fator de rugosidade do terreno, tá? Que ele leva em consideração os tipos, né, de obstáculos que nós temos aí na vizinhança da edificação e também o tamanho da nossa edificação em si, porque isso vai definir o tempo de rajada, tá? O tempo de rajada que nós temos que considerar no cálculo da velocidade característica. Então, primeiramente aqui eu vou indicar para vocês qual é a categoria, tá? Qual é a categoria que se enquadra a nossa edificação. Então, eu peço que vocês vão lá na NBR 6123, certo? Na NBR 6123 e consultem na página 8, tá? Na página 8, vocês têm lá a indicação de 5 categorias, tá? Categoria 1 até a categoria 5. Isso em função do tipo de terreno que nós temos na vizinhança da edificação. O nosso galpão ele está situado na periferia da cidade de Pau dos Ferros. Então a gente imagina que nós conhecemos a cidade com certa profundidade, né?
nos arredores da cidade, na região periférica da cidade, as edificações são baixas, né? São baixas e esparsas. Então, temos aqui, ó, terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como sebes e muros, poucos quebra-ventos de árvores, edificações baixas e esparsas. Aí, como exemplo, a norma coloca no grupo 3, né, ó, subúrbios a considerável distância do centro, com casas baixas e esparsas. A cota média de topo dos obstáculos é considerada igual a 3 metros, né? Cota média dos obstáculos, tá? A altura média ali que nós temos dos obstáculos é de aproximadamente 3 metros. Essa é uma situação bem próxima do que nós temos aqui na periferia da cidade de Pau dos Ferros. Com relação à classe, nós temos que consultar agora o item 5.3.2, que é o que trata das dimensões da edificação. Então, em função das dimensões da edificação, nós vamos ter as classes A, B ou C, lá na página 9, aliás, na página 8 e página 9 da NBR 6123. Então, quando nós temos aí a classe B, tá? A classe B, segundo a norma, é toda edificação ou parte da edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal esteja entre 20 e 50 metros. Entre 20 e 50 metros. Eu trouxe aqui, ó, as dimensões do nosso galpão. A dimensão frontal, 18 metros, o comprimento do galpão, 32, e a altura até a cumieira, 6,8 metros. Então, vejam o seguinte. A maior dimensão que eu tenho, né? A maior dimensão que eu tenho, horizontal ou vertical, né? Horizontal ou vertical do meu galpão é 32 metros. Essa é a maior dimensão que eu tenho. Ela está situada entre 20 e 50 metros. Então, a gente se enquadra aí na classe B. Na classe B, o tempo de duração da rajada que nós consideramos na ação do vento é de 5 segundos. Lembrando que a velocidade básica, né? A velocidade básica, o meu V0, ele é determinado considerando rajadas, né, que tem duração de 3 segundos. Então, isso aqui já vai ser uma correção para o cálculo da nossa velocidade característica, tá bom? Mais uma das correções. E aí vocês devem recorrer à tabela 1 agora, tabela 1, que é a que trata aí dos parâmetros meteorológicos. E aí nós temos aqui a categoria 3, que é o que a gente classificou nossa edificação, e a classe B, né? Categoria 3, classe B. E aí aqui nós vamos encontrar os valores de B e P, tá? B e P. E também os valores de FR para a categoria 2, que se aplicam para as demais categorias que a gente possa ter, tá? Os valores de FR para a classe B são de 0,98. Então, meu FR vale 0,98, tá? O meu B vale 0,94. O meu P vale 0,105. Então, com base nessas três constantes aqui, a gente pode determinar a equação. A gente pode determinar o valor do S2 para o nosso galpão em função da equação que está apresentada no item 5.3.3, em que a norma coloca o fator S2 usado no cálculo da velocidade do vento em uma altura Z, acima do nível geral do terreno, é obtido pela expressão S2 em função da altura, né, acima do terreno, é igual a B vezes FR vezes a cota sobre 10, no caso esse 10 aqui é para fazer referência à cota em que as velocidades básicas são medidas, né, a 10 metros de altura, elevado a P, né, elevado a P. O meu B vale 0,94, o FR a gente obtém da categoria 2, né, da categoria 2, independente
se você esteja na categoria 1, 3, 4 ou 5, os valores do FR são obtidos sempre para a categoria 2, como vocês podem ver na descrição da norma NBR 6123. Então, substituindo aqui os valores e colocando a minha cota acima do terreno igual à altura da minha cumieira, né, 6,8 metros, ou seja, a altura máxima que eu tenho acima do terreno, então o meu S2 vai ser igual a 0,885. Peço que vocês confiram, né? Confiram esse valor e qualquer coisa deixem aí nos comentários do vídeo. A gente pode corrigir isso posteriormente, se tiver algum erro. Vamos então para a velocidade característica do vento. Então, a gente agora tem que determinar a velocidade básica, para daí a gente chegar na velocidade característica. A velocidade básica, como vocês já viram, ela é obtida em função do tratamento estatístico, né, dos dados dos anemômetros que nós temos ao longo do território nacional. Então eu trouxe aqui o gráfico de isopletas, que consta lá na norma, é um gráfico relativamente antigo, né, tendo em vista que a norma é de 88, tá? Trouxe aqui a carinha triste, mas vocês têm que lembrar que a NBR 6123 está passando por revisão, e aí o próprio gráfico, né, das isopletas também vai sofrer modificações. O nosso galpão, ele vai ser construído na cidade de Pau dos Ferros, tá bom? Ó, na cidade de Pau dos Ferros. E o Rio Grande do Norte como um todo, né? O Rio Grande do Norte como um todo, ele está inserido em uma zona, né? Em uma zona em que a velocidade básica do vento possui um valor mínimo igual a 30 metros por segundo, tá? Ó, toda essa região achurada aqui, ela está contida em uma zona em que a velocidade básica do vento vale 30 metros por segundo, que foi o valor mínimo que a NBR 6123, naquela época, decidiu colocar no território nacional nessa região aqui, ó, nessa região, tá? Mas nós poderíamos ter outras localidades, e aí, em função de outras localidades que a gente tivesse, a gente teria que fazer interpolação linear. Então, por exemplo, uma edificação situada aqui, ó, nesse ponto, bem no ponto médio aqui entre essas duas curvas, teria uma velocidade básica de 32,5 metros por segundo, tá? Eu não sei exatamente onde fica localizado Campinas, eu acho que é mais ou menos aqui, tá? Então ela teria, na cidade de Campinas, nós teríamos uma velocidade básica entre 40 e 45 metros por segundo, então teria que fazer uma interpolação linear. E assim por diante, tá? Ó, assim por diante. Essas estações que estão aqui, né? Que são 49 estações no total, tá? São 49 estações no total. Vocês encontram a localização delas, né? A cidade a qual elas pertencem, lá nos anexos da NBR 6123. Isso pode facilitar a determinação da velocidade básica em algumas cidades que às vezes a gente não consegue localizar com certa facilidade, tá bom? Então vamos continuar. Então eu já determinei quem é o meu S1, meu terreno é plano, então meu S1 valeu 1. O S2, em função da categoria do terreno e da classe da edificação e da altura, né, acima do terreno, nós chegamos ao valor de 0,885. O meu S3, como se tratava de um galpão para depósito de material, ele valeu 0,95, conforme a tabela 3 lá na NBR 1023. E aí, com base nisso, e na velocidade básica do vento para Pau dos Ferros, nós chegamos nessa velocidade característica. Agora basta a gente aplicar lá no teorema de Bernoulli, né? Lá no teorema de Bernoulli. Então, vamos para a próxima página. Lá no teorema de Bernoulli, se eu tenho sólido inserido
em um fluxo de ar, né? Em um fluxo de ar. E eu destaco um pontinho aqui, um pontinho na superfície desse sólido, que seria, por exemplo, a face de barlavento da nossa edificação. Então, e eu chamo esse pontinho aqui de ponto 2, e um pontinho aqui em que não há perturbação do fluxo do ar do vento de ponto 1, e eu igualo a energia desse ponto, né? A energia do fluido, energia específica desse ponto com a desse ponto, nós conseguimos chegar por meio do teorema de Bernoulli nessa equação aqui, ó, foi apresentada lá na videoaula. Então, a minha pressão de obstrução, ou seja, a pressão que incide frontalmente no nosso ponto 2, vai ser a diferença de pressão do ar com a pressão atmosférica, tá? Então, a minha pressão de obstrução vai ser a densidade do ar vezes a velocidade característica do ar no ponto 1 aqui, ó, ao quadrado, sobre 2. Como a densidade do ar em condições de temperatura e pressão, né, condições normais de temperatura e pressão, é igual a 1,2253 kg por metro cúbico, se eu substituir aqui esse valor, nós encontramos essa expressão aqui para a velocidade ou para a pressão de obstrução. Então, minha pressão de obstrução é 0,613 kg por metro cúbico, que veio lá da minha densidade, né, do ar, vezes a velocidade característica do ar na cota Z, né, no nível Z da minha edificação, ou seja, a cota Z acima do terreno, ao quadrado. Então, fazendo as contas aqui, a gente chega que a pressão de obstrução é de 389,659 Pascal, ou esse valor aí em newtons por metro quadrado. Então, eu peço que vocês façam as anotações do exercício, acompanhem ele com detalhes desde o início e refaçam os cálculos manualmente, tá bom? Então, agradeço a todos e fiquem com Deus.